Em Bartimeu, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus, quebra radicalmente todas as estruturas e vai no fundamental dele. É porque esse homem estava tão mergulhado na miséria, minha gente, que não havia tempo para a futilidade. Ele não pediu para ficar rico, ele não pediu uma casa na praia, ele não pediu o supérfluo. Ele pediu só para voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, tudo lhe seria dado por acréscimo. Voltar a enxergar era o milagre original que poderia gerar muitos outros depois. Mas era a origem de tudo, ele precisava enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele teria condições de sair da beira do caminho. E aquele gesto amoroso de Jesus disse a ele justamente o que essa música diz a nós hoje: que Deus espera por nós, que Deus precisa nos dar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, mas nós precisamos desenrolar o manto que muitas vezes nos impede de chegar até Ele, o manto que muitas vezes nos prende, que nos condiciona, que nos priva de dar o salto que vai nos colocar diante do Senhor. É interessante porque Bartimeu não enxerga, ele não sabe para onde ele deve correr, mas ele ouve a voz de Jesus. Ele não vê onde Jesus está, mas ele ouve. Tanto é que o Evangelho diz: ouvindo a voz de Jesus, o cego Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Em Bartimeu a fé chega pelo ouvido. Ele acreditava que Jesus podia curá-lo, mas ele não via, ele só podia ouvir. E o que é interessante é que Bartimeu certamente já tinha escutado falar de Jesus. Ele já conhecia o poder de reintegrar que Jesus tinha. Ele jamais iria querer se aproximar de um líder religioso se ele tivesse ainda em dúvida que esse líder religioso poderia rejeitá-lo da mesma maneira como ele foi rejeitado por todos os outros que passaram pela sua vida. Porque se Bartimeu continuava à beira do caminho, é porque ele ainda não havia encontrado um líder religioso que o reintegrasse. Então, para ele se encorajar e gritar pedindo a ajuda de Jesus, é porque ele já conhecia a fama que Jesus tinha de trazer para perto dele os piores, os rejeitados, os doentes, os miseráveis, os pecadores. Sim, porque naquela época doença e pecado tinham o mesmo significado. A doença era uma manifestação do pecado. Então Bartimeu sabia muito bem. Quando ele escuta a voz de Jesus, ele sabia muito bem que ali estava alguém com quem ele poderia contar. Alguém que poderia fazer diferença na sua vida, que pudesse oferecer aquilo que ele precisava e que estava expressa no seu querer, porque ele queria o fundamental. O sofrimento já havia curado tanto Bartimeu que ele já estava prontinho para a cura física dos olhos. Certamente aquele tempo à beira do caminho que amarrou Bartimeu em um contexto de segregação havia colocado no coração daquele homem todos os atributos necessários para ter coragem de dar aquele salto, desenrolar-se no manto, dar aquele salto e caminhar na direção de Jesus com o seu querer à flor da pele. O querer mais profundo manifestado à flor da pele. O querer mais profundo, fundamental, elementar, na ponta da língua. Que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor, sem titubear. Eu fico pensando, sabe, que muitas vezes nós não sabemos nem o que nós queremos.
ficamos sim à beira do caminho, ficamos amarrados nos nossos mantos, nas nossas segregações, na nossa falta de amor, mas isso não é o suficiente para nos amadurecer. Perdemos pessoas, perdemos estruturas, mas isso ainda não é o suficiente para nos amadurecer, para nos fazer chegar à consciência do que de fato queremos, para nos colocar no caminho do fundamental, sabe? Tenho medo de que o nosso sofrimento seja em vão e que ele só nos amargure, não nos amadureça, que ele não provoque a maturidade que provocou em Bartimeu, para colocá-lo com condições, capacidade de dizer ao Senhor o que ele de fato queria. Tenho vergonha às vezes da oração que faço a Deus, do que peço, porque não corresponde à minha necessidade, corresponde às vezes aos meus caprichos, às minhas paixões vãs, quando na verdade eu preciso saltar para estar diante do Senhor e pedir a Ele o que eu quero, mas o querer mais profundo que está ligado àquilo que eu necessito. Então, há duas formas de responder. Senhor, o que queres? Desculpe-me. O que queres que eu te faça? O Senhor me pergunta. Eu posso responder a Ele a partir de um querer superficial que não corresponde ao que eu disse, ao que eu preciso, ou eu posso responder a partir de um querer que já está à flor da pele, porque já foi muito metabolizado, compreendido, fruto do sofrimento, da luta, da maturidade, que me traz isso na ponta da língua. Senhor, que eu veja. E neste veja, nós colocamos todas as necessidades do nosso coração para a gente se tornar uma pessoa melhor. Que eu seja fiel, Senhor. Que eu seja verdadeiro. Que eu seja justo. Que eu deixe de ser ciumento, possessivo. Que eu deixe a mentira. Que eu deixe o apego. Que eu me liberte de tudo aquilo que me priva de ser quem eu posso ser. De todas as realidades que me colocam à beira do caminho. Que eu me liberte, Senhor, da minha infantilidade, da minha maldade, da minha crueldade. Que eu tenha, Senhor, condições de descredenciar todas as minhas ilusões. O que queres que eu te faça? Essa pergunta, minha gente, saber responder a ela faz toda a diferença na nossa oração. Porque Deus continua falando conosco através de Jesus da mesma forma como falou com Bartimeu, de maneira muito humana. Por isso o mistério da encarnação continua agindo em nós, porque ele é humano, uma linguagem humana escrita aqui na Sagrada Escritura. Eu tenho contato com o Verbo encarnado aqui. Deus encontrando um outro homem, da mesma maneira como um amigo encontra outro amigo. Nós não estamos falando de uma voz que veio do céu. Não, nós estamos falando de um homem que se interessa por alguém que está jogado no chão. Nós estamos falando de um Deus encarnado que está falando com voz humana, olhando com olhar humano, socorrendo com braços humanos. É este Deus encarnado que me fala também da mesma forma, com os mesmos recursos humanos. E embora seja uma letra sagrada, né? Uma história santa, mas os elementos que constituem essa história são todos humanos, para que a gente tenha condições de compreender que o que aconteceu com Bartimeu acontece comigo, com você. Que nós também temos às beiras dos nossos caminhos. De vez em quando nós também estamos às beiras. De vez em quando nós estamos julgados, cegos, sem saber para onde ir, privados do essencial e até mesmo sem condições de dizer a Deus o que a gente quer,
tamanha a nossa confusão mental, afetiva, psíquica, espiritual, tamanha a desordem da nossa vida, tamanha a nossa falta de autoconhecimento, o nosso despreparo para ser quem a gente é, e a nossa incapacidade de dizer a Deus o que nós queremos. Se hoje lhe fosse dada a oportunidade de estar diante de Jesus, da mesma forma como Bartimeu esteve, e se o Senhor perguntasse a você, da mesma forma como que perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que tu responderias para ele?